Olá, adorador! Hoje, dia 13 de abril de 2022, mais uma vez nesta localidade para pregar a santa e gloriosa Palavra de Deus. Neste momento, iremos tomar o texto bíblico do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 10 e 11, que diz: Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu prego nesse texto sobre um tema: o pecador absolvido por Jesus. O versículo de número 1 vai afirmar que Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. Quem sabe, de repente, Jesus foi passar a noite no monte em oração, porque ninguém ofereceu uma estadia para que Jesus pudesse passar a noite. Mas o texto sagrado vai dizer que os inimigos de Jesus tinham casa para morar. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 53, está claro que todos eles foram para suas casas, mas Jesus não tinha um teto para descansar a sua cabeça. Escuta, ouvinte, no versículo de número 3, está dizendo que os fariseus trouxeram uma mulher apanhada no ato de adultério. E de acordo com a lei mosaica, não havia espaço. Não havia espaço a não ser a condenação. Não havia espaço para o apelo. Era condenação total e fatal. Eu digo, escuta para você, amigo, que acabou de chegar. Ele está pedindo água, irmão. Acabou de chegar, eu digo para você, escuta, que é melhor que o nosso pecado nos condene hoje, nos envergonhe hoje, do que nos condenar ao inferno no futuro após a morte. Então é melhor, meu amigo, que o nosso pecado nos condene hoje do que nos leva ao inferno no futuro após a morte. Esta é a realidade. No versículo número 4, os fariseus chegando, chamando Jesus de mestre. Olha quanta hipocrisia dos fariseus. Um dia antes, eles tinham chamado Jesus de quê mesmo? De enganador, falso profeta. Eles não acreditavam no senhorio de Cristo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 47. Eles chamaram Jesus de enganador, porque não cria no senhorio do Filho de Deus. Mas agora, com uma cilada diabólica, armada, tramada em seus corações, chegou chamando Jesus de mestre. É verdade que o adultério, irmãos, escuta, é um pecado vil que vai contra a aliança com Deus. É um pecado de uma rebelião extrema que vai na contramão da aliança com Deus. Mas aqui os fariseus não estavam interessados
não era de cuidar da doutrina da igreja do Antigo Testamento. Não, senhora, não, senhores. O objetivo dos fariseus aqui nessa passagem era uma cilada contra o Filho de Deus. O propósito dos fariseus era colocar Jesus em uma cilada diabólica. Vejamos, se Jesus não condenasse a mulher pecadora, não acusasse aquela mulher, eles iam levantar contra Jesus, dizendo que Cristo estaria contra o caráter da lei mosaica. Mas cá para nós, convenhamos que se caso Jesus não entendesse a cilada demoníaca e condenasse a mulher em conformidade com a lei mosaica, está claro que a acusação que eles iam acusar Jesus é que ele era um usurpador da lei romana, porque de acordo com a lei romana, meus irmãos, era apenas o governador romano que podia acusar uma pessoa à pena de morte. Mas louvamos a Deus, damos graças a Deus, porque a sabedoria de Jesus não era desse mundo. Jesus não era governado por uma sabedoria desse mundo. Não, senhora, não, senhores. A sabedoria de Jesus, ela vinha sim, era direta do trono de Deus. E Jesus, com uma sapiência maravilhosa, uma sabedoria que não vinha dessa terra, ele nem refletiu a lei mosaica e nem absolveu o pecador do seu pecado. Observa como que o irmão aqui na minha retaguarda também está meditando no texto sagrado. Tira um minuto aí do nariz do cachimbo para pensar em assuntos espirituais, meus irmãos. Por exemplo, quando o homem morre, para onde que a alma dele vai? Escuta, Jesus com o dedo escrevia na terra. Eu já ouvi pregador afirmar que ninguém sabe o que Jesus escrevia na terra, mas eu sei. Por que que eu sei? Porque está na Bíblia. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 13, lá está escrito, versículo de número 13 do capítulo 17 de Jeremias, lá está escrito a escritura sagrada que Jesus escrevia na terra. O que é que está escrito nesse texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 13? Lá está escrito assim, ó: todo aquele que afasta de Deus terá o nome escrito no pó da terra. Sabia disso, amigo? Todo aquele que afasta de Deus terá o nome escrito no pó da terra. E é aí que eu aplico uma pequena alegoria que diz a alegoria bíblica. Olha que o moço está aqui procurando o livro de Jeremias. Mostra a Bíblia aqui, ó. Olha aqui procurando o texto que eu acabei de citar. Tá pensando que aqui só tem pessoas que se importam com um cachimbo miserável? Aqui também tem pessoas que importam com a palavra de Deus. Ele acabou aqui de abrir a Bíblia. Procura aí, irmão. É o capítulo de Jeremias, capítulo 17
o versículo 13, você vai encontrar aí que Jeremias falou, moça, que todo aquele que afasta de Deus. Ô Érica, escuta, irmã Érica, o profeta Jeremias falou aqui que todo aquele que afasta de Deus tem o nome escrito no pó da terra. Mas eu quero citar uma alegoria que fala que depois que Adão pecou, a terra falou para Adão: você vai me cultivar e pisar em mim, e depois eu destruo o seu corpo. É uma alegoria, mas se bem que podia ser Bíblia. Escuta, estou pregando. Jesus escrevia na terra: todo aquele que afasta de Deus terá o nome escrito assim, ó, na poeira da terra. Eu tô pregando, rapaziada. Olha lá do outro lado como é que tá na grama. Meu Deus, escuta. Sabedoria de Jesus, ela não era desse mundo. Os fariseus vieram acusar a mulher pecadora, a mulher adúltera, por causa do pecado de adultério. E o que é que Jesus fez com eles? Jesus simplesmente forçou os fariseus condenar a si próprio. Eles vieram condenar e saíram condenados por Jesus. Que sabedoria é essa? Quando o assunto era pecado, amigo, os fariseus tinham culpa com sobra para ser perdoado dos seus pecados. Porque o apóstolo Paulo, melhor dizendo, ele diz que tu que dizes que não deve adulterar, mas adultera. Então, com certeza, ali tinha fariseu que praticava o mesmo pecado da mulher. Até porque, quem sabe um moço que caiu em adultério com ela era um fariseu. Escuta, eles vieram condenar a mulher e Jesus forçou eles a acusar a si próprio, porque Jesus nos ensina a refletir sobre nós mesmos. E só depois, irmã Érica, que refletimos sobre nós mesmos, é que nós vamos refletir sobre assuntos dos outros, irmã Érica. Mas está cheio de fariseu não entendendo a doutrina santa, amigo, que Jesus deixou escrito aqui. É muito bom para acusar os outros, não é? Mas na hora de acusar a si próprio, é muito bom falar que o meu irmão aqui vive numa Cracolândia, no fumódrogo, mas não é bom nada para acusar o orgulho. Tá cheio de pastor, tá cheio de obreiro, de evangelista famoso, cheio de orgulho, mas não acusa o seu próprio orgulho, mas é mestre em chegar aqui e acusar nesse fumódrogo os nossos irmãos desta localidade. Ah, você quer saber? O meu Deus vai ter uma conversa com você, pastor orgulhoso, que não reflete sobre o teu orgulho, não reflete sobre o seu eu. Hoje eu prego aqui hoje. Escuta, os fariseus vieram acusar e Jesus obrigou eles a acusar a si próprio. Esse é pecado de sobra para ser perdoado. Escuta, amigo,
quando o assunto era pecado, os fariseus, eles tinham, sabe o que mesmo? Irmã Érica, e você, irmão, que tirou um tempo aqui da sua vida para ouvir a palavra de Deus. Jesus ensinou para os fariseus que eles tinham uma ferida aberta, pecado suficiente para desejar o perdão de Jesus, desejar a cura da ferida da alma, mas o orgulho daqueles fariseus miseráveis não permitiu que as feridas na sua consciência fossem curadas por Jesus. Agora o versículo 7 vai dizer que eles saíram e Jesus, no versículo 7 diz para eles: aquele dentre vós que estiver sem pecado, vai tirar a primeira pedra contra esta mulher. Agora sabe o que acontece? Os religiosos famosos dos dias de hoje, eles pegam esse versículo para encobertar pecado na igreja. Quando nós, os pregadores de verdade, vai pregar contra o pecado dentro das igrejas evangélicas, eles dizem: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Está usando esse versículo de forma torcida para acobertar pecado dentro da religião. Mas religião não salva não, amigo. Escuta, escuta. Aqui no versículo 7, Jesus disse: aquele que estiver sem pecado. Jesus aqui livrou a sua própria reputação. Cristo não refletiu a lei mosaica em cima do pecado da mulher pecadora. Mas Jesus também não desculpou o prisioneiro, não desculpou o acusado do seu pecado. Jesus disse para aquela mulher: vai-te e não peques mais. Olha aqui o moço meditando na palavra de Deus. Vários aqui dos nossos irmãos, eles carregam uma Bíblia consigo em suas mochilas. Esta é a realidade desta localidade aonde eu evangelizo aqui já há quase 5 anos, para a glória de Deus. Eu já vou concluir o sermão. A rapaziada hoje está com fome e o lanche hoje está uma delícia. Tem pão com salame, tem pão recheado no coco. Tá uma delícia hoje. E o suco é bem gelado de laranja. Água congelada no congelador, óbvio. Escuta, só para fechar a conclusão desse sermão, e já vou distribuir o lanche. Escuta, amigo. O versículo de número 9 afirma que eles saíram de um a um, a começar pelo mais velho, no qual é mais desconfiado, irmã Érica, e saíram. Escuta, amigo, é loucura do homem e da mulher distanciar de Jesus, enquanto está cheio de pecado hediondo, os famosos pecados mortal, para ser perdoado, e vai vir as costas para a palavra de Deus, vira as costas para as coisas de Deus. Isso é loucura. Os fariseus fizeram isso, cheio de pecado, cheio de ferida na consciência da alma, para ser perdoado, e virou as costas para o Filho de Deus. Só para finalizar, por que é loucura virar as costas para Deus quando estamos cheios de pecado, para ser perdoado? Porque Jesus, Ele é o único que pode perdoar pecado e curar a ferida na consciência do homem e proclamar a paz em seu coração. Jesus, o Filho de Deus, é o único. Escuta, finalizando, no versículo 11, Jesus disse: ninguém te condenou.
nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Jesus perdoou o prisioneiro do seu pecado, porque Ele é a nossa salvação, Ele é a luz dos nossos olhos, Ele é a luz que nos orienta, Ele é a luz no nosso caminho, Ele é a luz poderosa e produtiva que conserva a nossa fé e o nosso coração esperançoso. Fico com esta palavra e até o próximo vídeo. Já irei fazer o apelo aqui para a rapaziada. Continua orando por nós. Que Deus abençoe a todos.